Muito bem, queridos amigos, estamos chegando para mais um podcast aqui dos comentários ao Código Penal. Muito legal estar aqui com vocês e hoje vamos falar de um artigo importantíssimo na teoria e na prática, que é o artigo 23, que trata da exclusão de ilicitude. Bem, meus caros, como vocês sabem, um crime, para ser crime, ele tem que ser um fato típico. E, além de típico, ele tem que ser ilícito. Para alguns, ele tem que ser culpável também. Mas, para ser crime, ele tem que ser ilícito. Se o ato não for ilícito, ele não é um ato criminoso. Num primeiro momento, quando o legislador cria um tipo penal, ele cria tipos penais com condutas ilícitas. Ele observa na sociedade condutas ruins, perniciosas, antinaturais, antissociais, reprováveis. E aí ele tipifica. Dessa maneira, quando uma pessoa mata a outra, essa pessoa está praticando, a princípio, um crime, porque está praticando um fato típico do artigo 121 do Código Penal e ilícito, porque essa atitude é ruim, perniciosa, antissocial, antinatural e, portanto, uma atitude criminosa. Mas aí vem o artigo 23 a tratar da exclusão de ilicitude, transformando aquilo que num primeiro momento era ilícito em algo lícito. É esse o tema do artigo 23. Mas, antes de prosseguir na análise, vamos à redação do artigo. Diz lá: exclusão de ilicitude, artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 1º, em estado de necessidade, inciso 2º, em legítima defesa, inciso 3º, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. E ainda há o excesso punível, que é o parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Bom, primeiramente, vale destacar que este artigo 23 ele não é exclusivo no que diz respeito à exclusão de ilicitude, porque este artigo 23 não é taxativo, ele é exemplificativo. Desta maneira, podemos ter outras causas de exclusão de ilicitude que a jurisprudência, a doutrina vão criando no dia a dia. Porque a sociedade é dinâmica, né, pessoal? Aquela conduta que num primeiro momento é considerada uma conduta ruim, perniciosa, terrível, num segundo momento já se deixa passar, tudo bem, não foi tão grave assim, e aí vão surgindo as chamadas causas supralegais de exclusão da ilicitude. Então, é interessante entender que há causas supralegais. Há as causas legais desse artigo 23 e há causas supralegais também. Outro ponto bem interessante de se verificar é que o legislador, aqui no artigo 23, ele elencou 4 excludentes de culpabilidade: estado de necessidade, legítima defesa, exercício, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Porém, nos artigos seguintes, que veremos nos próximos podcasts, que é o artigo 24,
ele trata de estado de necessidade. No artigo 25, ele trata da legítima defesa. Então, estes dois institutos, eles têm ali uma incidência bastante grande. Para quem é concurseiro, aí é interessante se aprofundar nos próximos podcasts, quando falaremos do estado de necessidade e da legítima defesa. Mas o estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito só aparece aqui, neste artigo 23. Não há um outro artigo esmiuçando este tema. Por isso, falaremos um pouquinho mais desse inciso 3º do artigo 23. Mas antes de explicar aí o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito, eu queria destacar, então, que essas causas de exclusão da ilicitude transformam, não é, um fato que era ilícito em algo lícito. Então, como eu disse, matar alguém, num primeiro momento, é ilícito, é uma atitude criminosa. Mas matar em legítima defesa é uma atitude lícita, correta, não reprovável e, portanto, não é uma atitude criminosa. É importante entender, então, que as excludentes de ilicitude excluem o crime. O próprio caput diz: não há crime, porque a ilicitude é um dos elementos do crime, né? Não haverá crime, portanto, quando o agente estiver amparado por uma excludente de ilicitude. E, por isso, uma tese de defesa importantíssima. Bem, falando um pouco mais, então, do inciso 3º. Estrito cumprimento do dever legal é imposto para o agente público, porque ele age por força de lei. A lei determina, faça tal coisa, ele faz. E se essa coisa que ele fez está prejudicando alguém, não é problema dele, ele está no estrito cumprimento do dever legal. Agora perceba, a lei fala estrito, não exagerado. Há agentes públicos que, no cumprimento do dever legal, exageram, passam dos limites, e aí podem responder por abuso de autoridade. Evidentemente que eu não estou falando de agente público criminoso, porque muitas vezes o agente público, no exercício da sua função, ele pratica crime, né? Aí ele vai responder pelo crime que praticou, pelo roubo, pelo homicídio, etc. Mas se no cumprimento da lei ele exagerar, ele responderá pelo excesso, né? Até o parágrafo fala nesse sentido também. Ele responderá pelo excesso e, no caso do agente público, pode responder por abuso de autoridade. Por outro lado, quando se fala em exercício regular do direito, aí serve para qualquer pessoa que tenha um direito, não é? Então nós temos os nossos direitos, mas podemos tergiversar, podemos usar destes direitos de maneira irregular. Mas como assim, professor? Explico. Por exemplo, eu tenho o direito de conduzir veículo automotor, não é? Porque eu tenho a carteira nacional de habilitação. Aliás, a minha carteira é AB, porque eu ando mais de moto, de scooter do que de carro. Nem carro eu tenho, né? Mas eu tenho a minha scooter que me leva para tudo quanto é lugar. Então eu pego aqui uma avenida que é mão única. Então eu estou indo por aquela avenida, estou no exercício do meu direito, o direito de ir e vir e de ir e vir de veículo. Aí eu esqueci um documento em casa. Eu posso pegar nesta mesma avenida, que é mão única, e pegar ali a contramão e voltar para a minha casa?
Poder eu posso, né? A gente pode qualquer coisa, mas aí eu estou no exercício irregular do meu direito. E é claro que, estando no exercício irregular, eu vou responder pelo que eu possa causar. Posso responder criminalmente, civilmente, administrativamente, pelos meus atos. Então, exemplos interessantes de exercício regular do direito, aliás, que pode ser exercício regular e pode ser exercício irregular, estão, por exemplo, nos procedimentos médicos, em que o médico tem o direito de fazer uma cirurgia, né, de cortar o paciente, de causar lesões no paciente, mas ele está imbuído ali do exercício da sua profissão, da sua atividade. Mas mesmo o médico, ele obedece a procedimentos. E se ele for irregular nesse procedimento, ele pode responder pelo exercício irregular, seria um exercício irregular. Também vamos encontrar exemplo nas práticas desportivas, né, em que na prática de um esporte uma pessoa pode atingir a outra, não é? E machucar até a outra, mas enquanto está na prática desportiva é um exercício regular. Porém, se fugir às regras do desporto, se exagerar ali, então pode responder pelo exercício irregular, responde pelo que causou. E os ofendículos, né? Embora Damásio chame ofendículos de legítima defesa pré-ordenada, outros tantos autores dizem que usar de ofendículos é um exercício regular do direito. O que é um ofendículo? São aquelas proteções à propriedade, cacos de vidro em cima do muro, lanças no portão, cerca eletrificada. Muito bem, então um condomínio pode ter ali uma cerca eletrificada, é um exercício regular, mas perceba que para usar deste ofendículo há regras. Tem uma altura, tem uma voltagem, tem que ter uma placa explicando que aquilo é perigoso, né, que é elétrico, tal. Então, se a pessoa tomou todos os cuidados, fez tudo regularmente, alguém se machucou, o problema é de quem se machucou. Mas se eu fizer um ofendículo, que na verdade é um aparato oculto ali, né, não tem qualquer indicação, eu posso responder pelo exercício irregular do meu direito. E para os amantes aí dos cachorrinhos, né, vale lembrar que cachorro pode ser um ofendículo, hein? Depende do cachorro. Por isso aquelas placas dizendo cuidado, cão bravo, etc. É uma forma de proteção à propriedade. É interessante, se você tem um cachorro perigoso aí, que você tenha essa placa de aviso para que o exercício do seu direito seja regular. Bom, por fim, aqui vamos lembrar do parágrafo único falando do excesso, né? Então, mesmo nessas condutas que são excludentes, pode haver excesso doloso e excesso culposo, em que o agente pode responder pelo crime pelo excesso. Às vezes, na ânsia de me defender, eu exagero nessa defesa e eu posso sim responder pelo excesso doloso ou pelo excesso culposo. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.